O campo magnético da Terra é o escudo mais importante de nosso lar terrestre. Essa construção invisível, que cerca e penetra nosso planeta azul, nos protege das partículas carregadas do vento solar, que de outra forma cairiam sem controle sobre nós. Basicamente, podemos dizer que se o campo magnético da Terra não existisse, a vida terrestre nunca teria sido capaz de se desenvolver em sua forma conhecida. Mas o que de fato aconteceria se o campo magnético da Terra sofresse uma mudança drástica? Na verdade, sabe-se que saltos dos polos já aconteceram várias vezes no passado, mas como uma nova inversão dos polos afetaria nossas vidas? E mais, esse processo possivelmente já estaria em andamento? Hoje, junto a você, buscaremos respostas. Entusiasta das descobertas empolgantes e espetáculos fascinantes do espaço? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space e clicar no sininho para atualizações regulares sobre esses temas envolventes. Com o seu like, você nos motiva e mostra que podemos engajá-lo com os nossos vídeos. Campo magnético da Terra. Existem diferentes suposições sobre como o campo magnético da Terra é gerado. Entretanto, a mais difundida é a chamada teoria do dínamo. Tal mecanismo, que acredita-se ser a base para a origem do campo magnético da Terra, é, portanto, chamado de geodínamo. A base dessa teoria é a suposição, considerada fato, de que o interior da Terra acomoda grandes quantidades de líquido eletricamente condutor, especificamente que a região líquida externa do núcleo da Terra, que tem um teor de ferro muito alto e envolve totalmente o centro sólido, consiste quase inteiramente de ferro puro. Segundo estimativas, a temperatura nos alcances mais profundos de nosso planeta é de cerca de 5.000 graus Celsius, valor correspondente às temperaturas escaldantes que prevalecem na superfície do Sol. O níquel e o ferro têm a propriedade característica de não serem magnetizados sob as condições de pressão e temperatura que existem no núcleo da Terra, portanto, atuam apenas como condutores elétricos. Além disso, a teoria do dínamo baseia-se na suposição de que a matéria se move no núcleo da Terra, sobretudo na forma de convecção. De forma simples, correntes de material liquefeito subindo das regiões mais internas do núcleo do planeta para as regiões mais externas um pouco mais frias. Assim que este material esfria, afunda novamente nas regiões internas mais quentes. As correntes de convecção no interior da Terra estão sujeitas à influência da força de Coriolis, que tem sua origem na rotação do planeta e leva ao fato de que as correntes são desviadas e trazidas em cursos helicoidais. É exatamente esse movimento que, segundo a teoria do dínamo, acompanha a geração de corrente. Como resultado do retorno positivo, o campo magnético original, mas muito fraco, é fortalecido cada vez mais. Este processo continuou até que um efeito limitante ocorreu, resultando em um estado relativamente estável para o campo magnético. Supõe-se que cerca de 95% de nosso escudo protetor natural seja gerado desta maneira. As partes restantes são geradas, entre outras coisas, por correntes elétricas na ionosfera e na magnetosfera. Por fim, o campo magnético terrestre é completado por campos de interferência espacialmente variáveis. Escudo protetor e placa de sinalização. Como já citado, uma tarefa essencial do campo magnético da Terra é nos proteger do vento solar recebido. Esse processo se apresenta, entre outras coisas, no surgimento de auroras deslumbrantes. Os fenômenos luminosos dançantes são o resultado de partículas energéticas carregadas interagindo com o campo magnético terrestre. No entanto, nosso companheiro invisível realiza várias outras tarefas importantes. Alguns animais, como abelhas, tubarões, salmões e aves migratórias, possuem um chamado sentido magnético. Como o nome sugere, essa habilidade permite que essas criaturas se orientem infalivelmente com base no campo magnético da Terra. Até o melhor amigo do homem às vezes está em sintonia com o campo magnético. Cães preferem se aliviar na direção norte-sul. Claro, o campo magnético da Terra foi e ainda é usado para a navegação humana. Vide uma bússola clássica. Suspeita-se também há algum tempo que as variações no campo magnético da Terra têm efeito direto nas mudanças da temperatura global. Alguns especialistas que duvidam das mudanças climáticas provocadas pelo homem explicam o aquecimento acelerado de nosso planeta com a influência do campo magnético. De fato, alguns experimentos indicam que existe uma conexão entre a incidência de raios cósmicos e a formação de nuvens. No entanto,
a grande maioria dos pesquisadores acredita que essa ligação é fraca demais para ter impacto significativo nas mudanças climáticas globais. Quando os polos se inclinam. Assim que olhamos para a história do campo magnético da Terra, percebemos que não é de forma alguma uma entidade rígida e imutável, mas uma construção sujeita a mudanças dinâmicas. No curso de investigações, pesquisadores descobriram que o campo magnético da Terra já inverteu sua polaridade várias vezes ao longo de milhares de anos. Mas como é possível provar tais mudanças, se elas por vezes remontam muitas centenas de milhares de anos? A este respeito, especialistas fazem uso dos vestígios que permanecem nas rochas durante a magnetização. Quando a temperatura cai abaixo da chamada temperatura de Curie, o campo magnético da Terra causa uma magnetização das rochas magmáticas resfriadas. Os sedimentos também podem conter suas próprias magnetizações. O mesmo se aplica à cerâmica. Por esta razão, tais materiais têm valor imensurável no mundo da arqueologia e geologia, pois nos fornecem uma visão autêntica dos processos naturais que ocorreram em nosso planeta natal. O estudo da magnetização da crosta oceânica da Terra forneceu a percepção de que o principal campo magnético da Terra permanece basicamente estável por um longo período de tempo, mas está sujeito a algumas flutuações de intensidade. Além disso, o campo magnético da Terra sofre saltos polares em intervalos relativamente curtos. Em média, essas inversões polares ocorrem a cada 250 mil anos. No entanto, o último salto polar ocorreu cerca de 780 mil anos atrás. Esse processo é chamado de reversão de Brunhes-Matuyama por especialistas. Provavelmente o salto da época ocorreu em um período de menos de 100 anos, significativamente mais frequentes do que as reversões totais do campo magnético são as quedas temporárias, onde o campo magnético terrestre se reconstrói na mesma direção de antes. Acontecimentos surpreendentes. Mas o que aconteceria se os polos magnéticos começassem a mudar gradualmente? A resposta é: eles já estão fazendo isso, porque, de fato, o polo magnético do Ártico, localizado no Canadá, está se movendo quase 100 metros norte-nordeste todos os dias, logo, cerca de 30 km por ano. O que se aplica à direção também pode ser aplicado à velocidade e intensidade do campo magnético da Terra. Todas essas características fundamentais sofrem mudanças constantes. Na primeira metade do século XIX, Carl Friedrich Gauss foi o primeiro a se dedicar à medição detalhada do campo magnético da Terra. A Associação Magnética, fundada logo a seguir, chegou à conclusão já em 1839 que a maior parte do campo magnético terrestre se origina no interior do planeta. Desde que as primeiras leituras oficiais do nosso campo magnético foram coletadas, porém, sua intensidade diminuiu surpreendentemente em quase 10%. Somente nos últimos 100 anos, o campo magnético terrestre perdeu 6% de sua força anterior. Dados coletados pelo satélite SWARM mostram que a intensidade do campo magnético terrestre no Atlântico Sul está perceptivelmente diminuindo, ao mesmo tempo que ganha força no Oceano Índico. Mas qual é a origem dessa mudança surpreendentemente rápida? Até agora, a ciência não pode nos fornecer uma resposta sólida para essa pergunta empolgante. Uma explicação baseia-se no fato de que o campo magnético no núcleo já está mudando de polaridade regionalmente e está em processo de geração de um contracampo, o que pode fazer com que o campo global decaia significativamente mais rápido do que seria possível através do decaimento passivo. A princípio, mesmo que o geodínamo falhasse abruptamente, o campo magnético terrestre ainda levaria 10 mil anos para decair totalmente. Quando o campo magnético colapsa. Vamos agora relembrar dois fatos. Estatisticamente, o campo magnético terrestre inverte a polaridade a cada 250 mil anos. No entanto, o último salto foi há 780 mil anos. Ou seja, uma nova inversão de polos está muito atrasada. Mas o que mudaria em nossas vidas se os polos magnéticos se inclinassem? A este respeito, os modelos de computador traçam um quadro extremamente bizarro. Ou seja, a Terra não teria mais campo magnético no sentido clássico, mas teria 4, 8 ou mais polos magnéticos. O escudo protetor de nosso planeta tornaria-se assim desordenado e caótico. No entanto, a construção invisível não desapareceria totalmente. Durante tais eventos no passado, ainda possuía 10% de sua intensidade atual. Por causa disso, a vida terrestre provavelmente não sofreria nenhum dano permanente em tal cenário. A força reduzida de nosso escudo faria com que muito mais partículas cósmicas caíssem na Terra,
Logo, a incidência de doenças genéticas e câncer também aumentaria. Todavia, ainda não foi comprovado que uma inversão da polaridade do campo magnético da Terra tenha sido diretamente relacionada a uma extinção em massa. Mesmo um de nossos ancestrais distantes, o Homo erectus, sobreviveu à inversão de Brunhes-Matuyama há 780 mil anos. E os animais que encontram seu caminho com a ajuda do campo magnético da Terra? Alguns pesquisadores apontam para a grande adaptabilidade das aves migratórias e afins. Acredita-se que esses animais realinham seu sentido magnético praticamente todos os dias. Durante o dia, os animais se orientam principalmente para o Sol, mas cheiros, correntes oceânicas e sinais geográficos também os impedem de se perder. Nossos sistemas técnicos, por outro lado, são muito mais suscetíveis. A passagem de partículas carregadas podem destruir totalmente os componentes eletrônicos. Satélites para internet, televisão, telefone e navegação GPS seriam particularmente afetados. Alguns cientistas americanos previram que tempestades magnéticas severas poderiam paralisar 80% da rede elétrica dos Estados Unidos. Portanto, tal evento resultaria em uma avalanche de consequências negativas. O abastecimento de água, processamento de alimentos, transporte de mercadorias e a internet entrariam em colapso por dias ou até semanas. Mas então, as mudanças até agora indicam que o campo magnético terrestre já começou a se reverter? A resposta é: não sabemos. Somente o futuro poderá dizer se nosso escudo natural continuará enfraquecendo ou recuperando forças. Era 12 de agosto de 2018, quando a Parker Solar Probe deixou nosso planeta azul. Daquele dia em diante, a espaçonave da NASA estabeleceu o curso para o Sol, que vem estudando em detalhes desde então. Durante sua missão, a espaçonave não tripulada examinará, sobretudo, a camada atmosférica externa de nossa estrela-mãe, a chamada coroa. Os objetivos gerais, portanto, incluem estudar o fluxo de energia que alimenta a coroa e acelera o vento solar, analisando o plasma no campo magnético do Sol e investigando o mecanismo de origem que acelera e transporta as partículas ricas em energia. No vídeo de hoje, mostraremos como a Parker Solar Probe capturou em imagem o interior da atmosfera do Sol pela primeira vez há apenas alguns anos. E qual é o mistério que mantém a comunidade científica em alerta? O toque do Sol. Parker Solar Probe fez o que nenhuma outra espaçonave fez antes. Ficou frente a frente com o Sol. A sinistra fronteira com a atmosfera solar é chamada de superfície crítica de Alfvén, a área onde ainda existe material de plasma em conexão com nossa estrela central. O plasma que flui incessantemente do Sol é chamado de vento solar. Em um único segundo, o Sol ejeta cerca de 1 milhão de toneladas desse fluxo de partículas carregadas. Exatamente onde está a fronteira ameaçadora entre a coroa e o vento solar, ainda é objeto de pesquisa. No entanto, dados que Solar Parker Probe transmitiu para a Terra durante sua missão sugerem que ela cruzou com sucesso essa mesma fronteira, entrando em contato com o plasma ainda associado ao Sol. Dentro da coroa solar, que é visível para observadores terrestres apenas em um eclipse solar total, a espaçonave examinou campos magnéticos e partículas, segundo funcionários da NASA. Ao fazer isso, tocar o Sol representa um marco absoluto na exploração espacial moderna. A notável conquista da Parker Solar Probe nos ajudará a obter mais informações sobre o Sol e sua influência no sistema circundante. Além disso, as informações coletadas podem ser usadas para aprender mais sobre as estrelas no resto do cosmos. Parker Solar Probe provou que tem talento para quebrar recordes apenas alguns meses após seu lançamento. Na época, a sonda da NASA já havia chegado a 42,6 milhões de quilômetros de nossa estrela anfitriã. O recorde estabelecido por Helios 2 em 1976 foi, portanto, história. Atualmente, porém, a espaçonave aproximou-se significativamente do Sol. Está agora orbitando nossa estrela-mãe a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros em um caminho elíptico. É óbvio que as regiões nas quais Parker Solar Probe está se movendo e realizando pesquisas podem ser descritas, no mínimo, como extremas. Em sua jornada, a sonda passará por material com temperaturas acima de 1,5 milhões de graus Celsius. Para suportar essas condições extraordinárias, a espaçonave de 7 toneladas foi equipada com uma armadura de carbono de 12 centímetros de espessura,
que atua como um escudo térmico. No decorrer da nova missão, programada até o ano de 2025, os funcionários da NASA gostariam de descobrir, acima de tudo, por que a coroa é significativamente mais quente que a superfície do Sol. Um olhar dentro da atmosfera solar. Os dados coletados pela Parker Solar Probe tornam-se ainda mais impressionantes quando os apoiamos com as fotos únicas que a sonda já tirou durante sua jornada ao Sol. Incluem uma imagem da atmosfera interna do Sol, tirada pela Parker Solar Probe, a uma distância de cerca de 25 milhões de quilômetros. Esta fotografia pioneira nos dá uma impressão autêntica dos fascinantes espetáculos que acontecem regularmente no Sol. Podemos reconhecer as chamadas serpentinas coronais na imagem, ou seja, estruturas brilhantes que desenvolvem-se com o aumento da atividade magnética. Aliás, o ponto brilhante que vemos na imagem é Mercúrio. As manchas pretas, porém, não têm origem galáctica, mas são o resultado de correção de fundo. Intrigante queda de temperatura. Enquanto Parker Solar Probe ainda é confrontada com temperaturas escaldantes em sua missão, no caso do remoto Netuno, ocorre exatamente o oposto, uma misteriosa queda de temperatura que confronta pesquisadores com enigmas intransponíveis. Exatamente como na nossa Terra, o remoto Netuno passa por diferentes estações. Uma vez que o membro mais externo de nosso sistema planetário precisa de uma circulação solar significativamente mais longa que nossa Terra natal, as estações também estão sujeitas a um ritmo muito mais extenso. Como se sabe, nosso lar azul precisa de 365 dias para dar uma volta ao Sol. Com base nisso, as 4 estações terrestres do ponto de vista meteorológico duram exatamente 3 meses cada. Obviamente, esse esquema não pode ser transferido para o isolado Netuno. Enquanto a distância média entre o Sol e a Terra é de apenas 149 milhões de quilômetros, entre o gigante de gelo e nossa estrela-mãe há uma distância média de aproximadamente 4,5 bilhões de quilômetros. Antes de Netuno descrever uma órbita completa em torno de nossa estrela-mãe, 165 anos se passam. Assim, uma estação em Netuno dura cerca de 40 anos. Apesar dessa preguiça cósmica, da enorme distância do Sol e das temperaturas médias inferiores a 200 graus Celsius negativos, Netuno apresenta-se notavelmente dinâmico. As tempestades mais violentas do sistema solar agitam-se na atmosfera do corpo celeste, mas de onde vem sua energia é desconhecido. A origem dessas tempestades violentas, que surgem em poucos dias e desaparecem tão rapidamente quanto chegam, também precisa ainda ser decifrado. Outro enigma é a questão de que até que ponto as diferentes estações influenciam e alteram o clima do gigante de gelo. Modelos teóricos dos pesquisadores dizem que Netuno deve aquecer assim que o pico do verão for atingido em seu hemisfério sul. Este é justamente o período em que a radiação solar é mais intensa. Ao mesmo tempo, espera-se que a radiação solar aumente as reações fotoquímicas na estratosfera. Como essa suposição não podia no passado ser suportada com dados, devido à falta de imagens infravermelhas, existiu apenas em teoria por muito tempo. Graças ao progresso técnico dos últimos anos, porém, agora podemos comparar modelos teóricos com fatos reais. Enquanto isso, vários telescópios poderosos, como o Observatório Keck no Havaí e o Very Large Telescope, analisaram repetidamente Netuno no espectro infravermelho médio. Usando esses dados coletados nos últimos 20 anos, uma equipe de especialistas da Universidade de Leicester conseguiu rastrear a evolução de temperatura da jornada gelada desde 2003. Este período inclui o máximo do verão austral, seguido pelo solstício de verão em 2005. No decorrer de seu trabalho, especialistas foram confrontados com um resultado totalmente inesperado. Em vez de aquecer constantemente em sintonia com o verão do sul, na verdade ficou cada vez mais frio na região. Durante um período de 15 anos, o termômetro na estratosfera inferior caiu cerca de 8 graus Celsius. Este avanço está, portanto, em forte contraste com as previsões que os especialistas haviam feito antecipadamente. Depois que o espanto entre pesquisadores diminuiu um pouco, uma questão fundamental imediatamente precisava ser esclarecida. Qual é a origem dessa observação inesperada? Primeiras explicações. Embora a ciência até agora tenha falhado em nos fornecer uma resposta a esta empolgante questão, já existem tentativas de explicar o fenômeno. É teoricamente concebível que a queda de temperatura no meio do verão esteja relacionada a processos fotoquímicos na atmosfera do planeta. Como resultado da intensificação da radiação UV, esses processos são intensificados. Uma circunstância que poderia afetar diretamente as condições de temperatura na atmosfera. Enquanto o metano contido no envelope gasoso circundante
absorve a luz solar e consequentemente aquece a atmosfera, os hidrocarbonetos formados fotoquimicamente têm propriedades opostas. No exemplo, o acetileno e o etano são conhecidos por emitir radiação infravermelha, o que aumenta o resfriamento estratosférico. No entanto, a queda intrigante na temperatura não foi o único mistério que pesquisadores encontraram no decorrer do trabalho, pois, de fato, o vento solar sul do gigante de gelo aqueceu drasticamente entre 2018 e 2020. Em poucos meses, sua temperatura aumentou cerca de 11 graus Celsius. Se tivermos em mente que o Polo Sul de Netuno tem sido constantemente iluminado pelo Sol desde o início da década de 60 e que essas flutuações sazonais normalmente não ocorrem tão abruptamente, podemos entender melhor o espanto que espalhou-se entre especialistas após a descoberta. Parece que processos adicionais estão ocorrendo na atmosfera do planeta em escalas regionais e globais. O que são esses processos sinistros em detalhes ainda é totalmente incerto. Como os cientistas atualmente só podem entrar no campo da especulação, esperam poder extrair ideias prontamente dos conjuntos de dados que o telescópio espacial James Webb coletará e disponibilizará nos próximos anos. Combinado com as informações coletadas pelo Extremely Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, esperamos em breve estar um grande passo mais perto de descobrir os segredos de Netuno. O universo nos fascina sobretudo com suas gigantescas dimensões. As vastas distâncias e os enormes corpos celestes que caracterizam o cosmos muitas vezes excedem nossa imaginação. Contudo, o universo também abriga espetáculos relativamente pequenos, não menos empolgantes do que seus pares monstruosos. Um desses pequenos eventos, identificados recentemente pela primeira vez, a chamada micronova. Exatamente do que trata-se esse fenômeno emocionante e qual descoberta deslumbrante mantém especialistas ocupados no momento, você descobrirá no vídeo de hoje. Espetáculos radiantes. Se você se interessa pelo empolgante mundo da astronomia, certamente já se deparou com o termo supernova. Mortes estelares explosivas estão entre os fenômenos mais poderosos que o cosmos tem a oferecer. Basicamente, distinguimos entre dois tipos de supernovas. O primeiro caso trata-se de estrelas massivas que esgotam totalmente seu combustível interno. Quando o corpo celeste brilhante atingir o último estágio de sua vida, ejeta suas camadas externas em uma explosão extrema. O núcleo estelar restante colapsa como resultado de sua pressão gravitacional em uma estrutura compacta, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro estelar. O segundo tipo básico de supernova requer a participação de dois corpos celestes, uma anã branca e sua companheira. Com o tempo, a velha estrela compacta acumula cada vez mais material de sua parceira galáctica. Como resultado dessa transferência de material, chega um momento em que a anã branca colapsa devido à sua própria gravidade e é literalmente dilacerada pelo início da queima de carbono. Assim, uma supernova aparece para nós no firmamento como a luz extrema e temporária de uma estrela. No curso de tal explosão, o corpo celeste pode exceder sua luminosidade original por um fator de milhões ou mesmo bilhões por um curto período de tempo. Brilha tanto quanto uma galáxia inteira. No entanto, a descoberta dos especialistas citada no início mostra que esses espetáculos radiantes podem de fato ser muito mais complexos e variados do que suspeitava-se. Mas um passo de cada vez. Já no século XVI, astrônomos encontraram uma estrutura no céu noturno que nunca tinham visto antes. O pesquisador dinamarquês Tycho Brahe deu a esse suposto novo tipo de estrela o nome de nova. Nas décadas seguintes, porém, ficou claro que essas novas ocorrem regularmente. Especialistas perceberam que não eram corpos celestes novos, mas variações de estrelas já conhecidas. Como os fenômenos às vezes diferiam significativamente em tamanho e intensidade, foram divididos em duas categorias, novas comuns e as supernovas já apresentadas. Em resumo, o termo nova descreve a explosão de brilho em um sistema estelar binário, que tem sua origem na ignição explosiva da queima de hidrogênio na superfície de uma anã branca. Recentemente, porém, especialistas do Observatório Europeu do Sul perceberam que precisamos adicionar outro membro à lista dessas explosões brilhantes, as chamadas micronovas. Micronova. Como o nome sugere, micronovas são espetáculos relativamente pequenos. Contudo, colocada em um contexto cósmico, a palavra pequeno ainda significa enorme. Já falamos sobre a base de uma supernova termonuclear, que resulta da transferência de material entre uma anã branca e sua companheira.
No decorrer de sua pesquisa, porém, astrônomos chegaram à conclusão de que a troca cósmica de material pode colocar em movimento processos até então desconhecidos. Em certos casos, anãs brancas com fortes campos magnéticos desviam o material trazido da companheira em direção aos seus polos. Esse processo é comparável à maneira pela qual as chuvas de partículas do vento solar são desviadas ao longo das linhas do campo magnético terrestre. Essa interação entre o campo magnético da Terra e as partículas carregadas de energia também cria um dos espetáculos mais impressionantes que nosso planeta azul tem a oferecer: o aparecimento das auroras. No caso de uma anã branca e sua companheira, porém, tal processo leva a uma explosão que à primeira vista assemelha-se a uma nova típica. A característica especial de uma micronova, porém, é o fato de que tais explosões são limitadas a certas partes da estrela, o que as torna menos energéticas do que as novas comuns. Especialistas conseguiram pela primeira vez demonstrar que a fusão de hidrogênio também pode ocorrer em áreas localmente limitadas. Por exemplo, o combustível de hidrogênio pode ficar preso na base dos polos magnéticos de algumas anãs brancas, de modo que a fusão ocorra exclusivamente nas regiões polares. Em outras palavras, esta circunstância faz com que as bombas de microfusão sejam inflamadas nos polos magnéticos. Como essas explosões atingem apenas cerca de 1/1000º da intensidade de uma explosão de nova, os astrônomos decidiram dar-lhes o nome de micronova. No entanto, não devemos cometer o erro de subestimar o prefixo micro. Uma micronova pode compreender 20.000 trilhões de toneladas de material que entra em fusão nuclear em poucas horas, o que equivale a 3,5 bilhões de vezes a massa das grandes pirâmides de Gizé. A combustão de tanto material faz com que a estrela brilhe pelo menos 3 vezes mais que antes por um período de até 10 horas. O que a princípio parece ser uma descoberta emocionante e perspicaz, na realidade levanta algumas questões. Por exemplo, a observação abala o entendimento comum de como as explosões termonucleares ocorrem nas estrelas. O caminho recém-descoberto mostra aos cientistas o quão dinâmicos são os processos do cosmos. Em princípio, é concebível que micronovas ocorram com relativa frequência. No entanto, como as explosões são muito rápidas, está longe de ser fácil para astrônomos observá-las em ação. Pilares cósmicos da vida. A exploração espacial está sempre sujeita à esperança de um dia rastrear um corpo celeste que abriga a vida extraterrestre. Nunca se esqueça, porém, que uma questão fundamental da vida terrestre ainda não foi resolvida: como a vida surgiu em nosso planeta azul. Uma hipótese é chamada de panspermia. A teoria baseia-se no fato de que formas mais simples de vida podem se mover por grandes distâncias através do espaço, e assim também desencadear o surgimento da vida na Terra. Tese que sempre foi objeto de discussão controversa, agora alimentada por uma descoberta recente. O que especialistas descobriram foi que as bases de DNA citosina e timina existem em amostras de meteoritos. Como resultado, agora é considerado comprovado que todos os 5 pilares básicos do material genético também ocorrem no espaço. Dados coletados por sondas espaciais e análise de amostras de meteoritos mostram que compostos orgânicos como aminoácidos, açúcares e justamente essas bases de DNA podem ser encontrados no gelo e na poeira de projéteis galácticos. Mesmo antes da descoberta, sabia-se que 3 das 5 bases encontradas no RNA e DNA terrestre podem ser encontradas em meteoritos. São a base pirimidina-uracil, que encontramos no RNA, e as 2 bases purinas guanina e adenina. Uma equipe da Universidade de Hokkaido agora conseguiu detectar as 2 bases de pirimidina antes ausentes em meteoritos. Cientistas analisaram amostras de 3 meteoritos carbonáceos. Diferente das análises anteriores, pesquisadores tiveram o cuidado de tratar os objetos científicos de forma particularmente cuidadosa. Eles temiam que as bases timina e citosina, consideradas extremamente frágeis, já tivessem sido destruídas por métodos utilizados até então. Por esse motivo, a equipe de Yasuhiro Oba não usou ácido fórmico quente para extrair as moléculas das amostras trituradas. Em vez disso, usaram a combinação de água fria e ultrassom. Embora os métodos usados no passado se assemelhassem a uma infusão de chá quente, desta vez os cientistas confiaram em uma técnica de fermentação fria. Os extratos assim obtidos
foram depois examinados por espectrometria de massa e cromatografia. O novo caminho trilhado pelos pesquisadores foi coroado de sucesso. Conseguiram detectar várias nucleobases de pirimidina, incluindo timina e citosina. Mas não demorou muito para que as primeiras dúvidas invadissem a euforia inicial dos pesquisadores. A concentração de base na amostra de meteorito era tão baixa que a contaminação terrestre não pôde ser descartada a princípio. Para testar a validade dessa suposição, coletaram amostras adicionais de solo da região onde os meteoritos haviam sido antes encontrados. Como os cientistas já suspeitavam, bases de DNA e moléculas relacionadas também puderam ser identificadas, mas não todas. Além disso, a estrutura de alguns compostos diferiu bastante daquelas nas amostras de meteoritos. No final, os especialistas concluíram que a contaminação terrestre é improvável e que os cientistas agora detectaram com sucesso todas as 5 bases do genoma terrestre em mísseis extraterrestres. Em teoria, é possível, portanto, que esses pilares básicos da vida tenham chegado ao nosso planeta azul através de meteoritos e poeira espacial e pavimentaram o caminho para o surgimento da vida na Terra, pois, de fato, o conjunto completo de nucleobases encontrado em seres vivos na Terra já estava disponível no espaço quando a vida na Terra estava apenas emergindo. Muitos sonham em voar para o espaço um dia. Mesmo vendo imagens fascinantes, não podemos imaginar como realmente é lá em cima. Hoje em dia, astronautas nos mostram em vídeos e transmissões como é a vida em uma nave espacial ou em uma estação espacial e quais as coisas que, comuns na Terra, são um desafio no espaço. Dormindo sem peso. Quem diria que dormir seria um problema no espaço? E é de fato um grande problema. Devido à leveza, não há para cima ou para baixo. Portanto, astronautas não podem simplesmente deitar-se para dormir. Eles têm as chamadas estações de dormir, do tamanho de uma cabine telefônica. Dentro há um saco de dormir, um travesseiro, uma luminária, um sistema de ventilação, um laptop e um pequeno espaço para pertences. O sistema de ventilação é muito importante, porque sem gravidade o CO2 exalado acumula-se ao redor da cabeça. Também é possível dormir fora dessas estações de dormir, mas o saco de dormir deve ser amarrado ao chão ou à parede. Os astronautas geralmente dormem com tampões de ouvido e máscara para bloquear luzes e ruídos incômodos. Se um astronauta dorme horizontalmente no chão ou verticalmente na parede, geralmente não faz diferença, mas como humanos são acostumados a dormir na horizontal, os travesseiros são mais rígidos para pressionar as costas ao dormir na vertical. Astronautas relatam que com 6 horas de sono no espaço, podem sentir-se totalmente descansados. Presumivelmente, isso ocorre porque o corpo esgota-se menos rapidamente na ausência de peso, pois os músculos precisam trabalhar menos. Podem surgir problemas com o ritmo do sono. Enquanto orbitam a Terra, astronautas experimentam 16 amanheceres e entardeceres em 24 horas, e é difícil acostumar-se. Álcool no espaço. O álcool é estritamente proibido nas estações espaciais internacionais, não apenas por razões de segurança, como também por razões práticas para a proibição. Mas historicamente, já houve consumo de álcool no espaço. Cosmonautas russos fizeram a festa do conhaque na Estação Espacial Mir na década de 90, contrabandeando álcool para o espaço em seus trajes espaciais, pois não queriam ficar sem a bebida. Aliás, o primeiro líquido bebido na Lua foi o vinho. Hoje em dia, o álcool é estritamente proibido na ISS. Por um lado, existe a preocupação de que o álcool possa afetar negativamente o equipamento e o sistema de água da ISS. Mesmo enxaguante bucal ou perfume não são permitidos porque contém álcool. Álcool contém etanol, que é muito volátil e inflamável, representando alto risco de segurança. Um astronauta bêbado naturalmente põe em perigo toda a missão. Além disso, a urina dos astronautas é reciclada com um sistema de recuperação de água, tornando-a potável. O álcool representaria um perigo para esse sistema. No caso da cerveja, há outro motivo para a proibição. A cerveja contém ácido carbônico, gás que pode causar sérios danos aos astronautas. Lágrimas. A questão não é se um astronauta às vezes é dominado por suas emoções no espaço. A questão é se as lágrimas se formam na ausência de peso. Lágrimas são formadas nas glândulas lacrimais. A formação de lágrimas também ocorre no espaço. Contudo, é diferente do que acontece na Terra, porque mesmo que as lágrimas se formam, elas não podem cair, mas acumulam-se na frente do olho
e basicamente ficam lá como um corpo estranho. Isso pode ser muito desagradável. Astronautas costumam relatar que tendem a sofrer de olhos secos no espaço. Se um líquido se acumular repentinamente na frente do globo ocular, pode até causar dor aguda no olho. Comer pão. Todos já ouvimos o termo comida de astronauta. Mas por que os astronautas precisam de comida especial? Porque não podem comer, por exemplo, pão na estação espacial? Pão deixa migalhas. Elas voam devido à leveza e podem bloquear aberturas de ventilação. Isso causaria grandes problemas. Ida ao banheiro. Um tópico muito especial no espaço é ir ao banheiro. Como é na ausência de peso, muita experimentação foi feita nos anos iniciais dos voos espaciais. Hoje, astronautas usam uma espécie de fralda de alta tecnologia durante as caminhadas espaciais. Na própria nave há um banheiro. Aqui, uma espécie de dispositivo a vácuo coleta a urina para que ela não flutue em gravidade zero. Em seguida, a urina é reciclada e usada para fazer água potável. Os astronautas têm um ditado: o café de hoje é o café de amanhã. Isso resume bem as coisas. As coisas também são diferentes ao defecar. Aqui, também há um sistema de vácuo. Um pequeno recipiente é equipado com um saco plástico, que é coletado, carregado em um container de carga espacial e incinerado quando entram na atmosfera terrestre. Barbear. O próximo problema é sobre higiene pessoal. Quando um homem passa vários meses em uma estação espacial, fazer a barba será um problema em algum momento. Em gravidade zero, mesmo as menores partículas não devem flutuar no espaço, pois podem levar a falhas funcionais que podem ser fatais. Não há água corrente no espaço, o que deve ser sempre considerado. Mesmo os minúsculos cabelos flutuando podem ser um desastre para uma missão espacial. É por isso que astronautas usam o aparador de barba conectado a um vácuo. Quando os pelos são aparados, são imediatamente aspirados. Cuidado dental. Astronautas também precisam de escova e pasta de dentes para cuidados dentários. Mas como se lava a boca no espaço? Água normal como de um copo não é possível, como sabemos. Então eles usam um pequeno saco de água com um canudo preso, mas ainda não podem escovar os dentes. Primeiro, o tubo de pasta de dentes deve ser fixado em algum lugar na parede. Em uma mão o astronauta segura a escova de dentes, na outra a bolsa de água. Pressiona uma pequena gota de água para fora da bolsa e deixa a escova de dentes deslizar sobre a gota. A escova absorve imediatamente a gota de água. O mesmo acontece com a pasta dental. O processo de escovação em si é o mesmo que na Terra. A principal diferença é que no espaço você não pode simplesmente cuspir após a escovação. O astronauta toma um gole da bolsa de água e tem que engolir a pasta dental. Usando canetas comuns. Canetas comuns só funcionam com gravidade. Ao escrever, a gravidade empurra a tinta para a bola, que então rola em seu soquete e espalha tinta na folha. No espaço, simplesmente não há gravidade para empurrar a tinta para fora do reservatório da caneta. Lápis também não é adequado no espaço. Tem chumbo de grafite e pode quebrar, o que deixaria pó de grafite flutuando e se tornaria um risco à segurança. Também haveria risco aumentado de incêndio na cápsula espacial pressurizada e rica em oxigênio, pois tanto o chumbo quanto a madeira queimam rapidamente em um ambiente com oxigênio puro. Por isso, os astronautas usam as canetas espaciais no espaço, que usam nitrogênio comprimido para empurrar a tinta para fora do reservatório. A caneta não depende da gravidade para fazer a tinta fluir. Também podem ser usadas para escrever em cima ou debaixo d'água. Escrevem de forma clara e limpa e não há preocupações de segurança. Perda de olfato e paladar no espaço. Depois de apenas alguns dias no espaço, olfato e paladar podem ser perdidos. Cientistas têm pesquisado para descobrir a causa disso. A razão parece ser a falta de peso. Na Terra, a gravidade faz com que os fluidos corporais se acomodem em direção aos pés. Isso não é possível no espaço, onde os fluidos corporais flutuam livremente pelo corpo. No processo, o fluido pode se acumular na cabeça. Isso tem o mesmo efeito que um nariz entupido quando você está resfriado, e seu olfato e paladar geralmente sofrem. Cafezinho. Mesmo um cafezinho é um desafio no espaço. Fazer uma xícara de café em gravidade zero é um processo complexo. O café liofilizado está contido em pequenas cápsulas de alumínio que são colocadas em um compartimento de armazenamento na parede. Não há água corrente em uma estação espacial. Água quente para o café vem de um sistema de injeção de água quente. A água quente é injetada na cápsula de alumínio com o toque de um botão. A água então dissolve o café, o creme e o substituto do açúcar. O astronauta bebe o café com um canudo com válvula unidirecional para evitar que o líquido escape.
Mostramos em nosso vídeo que no espaço ou em uma estação espacial, algumas coisas cotidianas não são possíveis como na Terra, ou somente de forma fortemente modificada. E você, gostaria de voar para o espaço algum dia? E o que você imagina que seria difícil? Além dos exemplos que mostramos no vídeo, que outras situações você acha que existem na vida em uma estação espacial que podem causar problemas?